Olá, eu sou a professora Deiva Vasconcelos e hoje nós vamos estudar mini conto e o mini conto específico A Ovelha Negra. Esse mini conto foi escrito pelo autor guatemalteco Augusto Monterroso Bonilla. Ele nasceu em Honduras em 21 de dezembro de 1921. Viveu boa parte da sua vida na Guatemala e morreu no México em fevereiro de 2003. Ele é muito conhecido por escrever contos super curtos. O que nós conhecemos por contos? Uma narrativa que tem personagem, que tem narrador, que se passa em algum lugar, em algum tempo. O que ele faz, no entanto, é nos mostrar contos mega sugestivos, como O Dinossauro, que é esse conto que tem 37 letras e apenas 7 palavras. O dinossauro. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. E agora, o que a gente faz com essa história? Isso é uma história? Vamos pensar assim. Nós podemos partir no pensamento reflexivo desse conto pensando o seguinte: o que é um dinossauro? Quem acordou? O que esse dinossauro representa? Observa que essas poucas palavras nos dão várias sugestões. Nós podemos pensar, por exemplo, que o dinossauro representa todos esses problemas que vão se perpetuando na nossa sociedade, certo? Um dia a gente percebe que aquilo que já devia ter ficado em 1920 permanece na nossa vida em 2020. Na nossa vida como sociedade, obviamente. Um dado sobre esse conto curtíssimo do Augusto Monterroso é que ele integra antologias em vários países e garantiu alguns prêmios ao escritor. Antes de lermos A Ovelha Negra, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o miniconto. Um miniconto é isso, uma espécie de conto muito pequeno. O que mais? Tem uma característica de chamar a atenção como sugestão. Ele não te dá, por exemplo, um personagem claramente definido. Ele não te dá um espaço, como acontece nas narrativas mais longas, mas ele sugere muitas coisas para você pensar. E o mais importante, então, é que esse miniconto é cheio de sugestões. Então, o miniconto, como definição simples, é um conto de extensão mínima e, portanto, mesmo microscópico, deve conter ação, personagem e cenário, mesmo implícito. Observa que, quando nós lemos O Dinossauro e quando a gente começa a conversar sobre ele, a gente vai criando no nosso imaginário uma sociedade em que alguém acorda um dia, exatamente nesse quando, e se dá conta de algumas insatisfações. E essas insatisfações são representadas pelo dinossauro. Esse peso, essa coisa ancestral que não devia mais estar ali. Vamos agora ler o conto A Ovelha Negra. A Ovelha Negra, Augusto Monterroso. Em um país distante, existia há muitos anos uma ovelha negra. Foi fuzilada. Um século depois, o rebanho arrependido ergueu uma estátua equestre para ela, que ficou muito bem no parque. Assim, com o passar do tempo, cada vez que apareciam ovelhas negras, elas eram rapidamente mortas para que as futuras gerações de ovelhas comuns também pudessem ser aperfeiçoadas na escultura. Vamos pensar um pouquinho sobre a ovelha negra? No nosso imaginário, o que ovelha negra significa? Vocês concordam que significa exatamente aquela pessoa que não pensa como os outros? Ou que questiona aquilo que já é pré-definido? Imagina, por que uma pessoa é ovelha negra? Porque ela é rebelde. E aí a palavra rebelde,
como a palavra ovelha negra, como a expressão ovelha negra, ganharam conotações ruins, certo? Por quê? Porque o que é bom, inclusive para manter essa ordem pré-estabelecida, é que todos obedeçam e digam amém e não questionem, certo? E aí, esse conto nos traz muitas sugestões, inclusive porque as personagens dele, metaforicamente, representam uma sociedade de pessoas, certo? Então, lá no início também tem essa indicação de que se trata de um conto ou de um conto de fadas, no entanto, com um final meio trágico, meio ameaçador, certo? Olha como começa. Em um país distante, certo? O que fizeram com essa ovelha negra? Fuzilaram. E o fuzilamento é sempre um símbolo de calar, de matar, mas também de exemplo. Exemplo para quem? Para aquela outra sociedade que não cometeu o algo errado, o ato errado, mas que poderia fazer, que poderia seguir o exemplo. A sociedade, de um modo geral, vai se divertir, vai passear, vai relaxar e vai dar de cara também com quem? Com aquele exemplo que não deve ser seguido, que é a ovelha negra que foi fuzilada, certo? E aí, lá no finalzinho, o Augusto Monterroso escreve assim: assim, com o passar do tempo, cada vez que apareciam ovelhas negras, elas eram rapidamente mortas, para que as futuras gerações de ovelhas comuns também pudessem ser aperfeiçoadas na escultura. Então, assim, observa que é um conto simples, curto, porém muito sugestivo e muito crítico, que nos diz sobre uma sociedade que silencia pessoas que não pensam igual, que questionam aquilo que é pré-estabelecido. Tá bom? Eu trouxe para a sequência alguns questionamentos, mas que também são afirmações, só para ver se vocês concordam. Primeiro, a sociedade em que a ovelha vive e morre pode ser comparada com a nossa sociedade. Isso porque muitas pessoas no nosso meio enfrentam problemas exatamente porque questionam as estruturas pré-estabelecidas como corretas, certo? Segundo ponto, o pensamento crítico e diferente pode ter sido a causa da morte da ovelha. Veja que nós não estamos falando de cor necessariamente. Ela não é uma ovelha negra porque ela tem uma cor preta. Ela é uma ovelha negra porque ela pensa diferente. Terceiro, o monumento à ovelha morta é também um lembrete de que quem se rebela, quem pensa diferente ou quem vive de forma diferente pode ter o mesmo caminho. Quarto, o monumento é uma ameaça e não uma homenagem. Observa que, na sutileza, Augusto Monterroso cria um texto muito crítico que nos faz pensar em muitas questões que nos rodeiam. Como proposta de atividade para encerrarmos essa aula, que tal criar um mini conto a exemplo do que estudamos? Cria uma história curtinha, grava, faça a leitura e nos mande. Espero que vocês tenham gostado. Leiam esse conto de novo e leiam outros contos de Augusto Monterroso e nós ficamos por aqui.